Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? A palavra de Deus, ela é tão atualizada que nós podemos aplicar tudo o que foi dito nela há milhares de anos atrás ao que nós vivemos hoje. Os conselhos que foram dados servem para hoje, as bênçãos que foram liberadas, elas valem para hoje. E nós vamos ler um texto que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, e nós vamos entender que esse texto também se aplica fielmente à nossa vida. Versículo 19 e 20. E nós precisamos estar atentos ao que Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo, ele vai para Macedônia, Timóteo vai para a igreja de Éfeso e ele agora vai ensinar o que Timóteo deve fazer, o comportamento que ele deve ter. E também a mesma mensagem que ele traz para você e ele traz para mim no dia de hoje. E diz o seguinte: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui nesse texto, ele vai falar sobre dois homens. Esses homens eram homens que ouviram de Jesus, eles tinham conhecimento do que Paulo ensinava sobre Jesus, só que eles preferiram não aceitar aquilo. Então, Paulo, ele vai nos ensinar o quê? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. A partir do momento que esses homens, eles não aceitam Jesus, que eles não aceitam a mensagem, então o que acontece? A fé deles vai naufragar, a fé vai acabar. Porque a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Também ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós entendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós entendemos que tudo isso junto significa que se nós não conhecemos ao Senhor, não percebemos tudo que Ele nos ensina e deixamos aquilo entrar no nosso coração e fazer parte da nossa vida, nós estamos rejeitando. E se nós estamos rejeitando, então a nossa fé vai naufragar, porque se a fé vem pelo ouvir e a gente não quer ouvir, se a fé agrada a Deus e nós não temos fé, não agradamos a Deus. Se nós temos que conhecer e continuar conhecendo e nós não queremos conhecer, então não vai haver o quê? Não vai haver fé. Se não vai haver fé, não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, então é como Paulo diz, está entregue na mão de Satanás. E aí, Paulo ele vai ensinar, ele vai nos deixar essa orientação. Apegue-se firmemente à fé. Apegue-se firmemente ao entendimento de que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Hoje ele está ao Pai, ele intercede por nós e ele deixou para nós escrito que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então não adianta nós nos apegarmos a outras coisas pensando que vamos chegar a Deus, porque nós não vamos. Nem lendo Bíblia de trás para frente, frente para trás, nem jejuando, nem rezando, nem orando. Se nós não entendemos que o que nós estamos fazendo está atrelado a Jesus Cristo, que é por causa de Jesus Cristo que nós podemos orar hoje, porque antigamente não se orava, hoje se ora por quê? Porque Jesus morreu e o véu foi rasgado e nós podemos chegar até o Pai. Então, se nós não aceitarmos isso e não vivermos assim, então nós não vamos conseguir chegar à eternidade com Deus. E aqui ele está falando isso, apegue-se firmemente aos ensinamentos, a tudo que Jesus nos ensinou enquanto esteve aqui, a forma de vida de Jesus, o relacionamento de Jesus com o Pai. Apegue-se a tudo que Jesus ensinou, crendo quem Ele foi e que Ele continua sendo e que Ele será eternamente. Nesse lugar é o lugar em que nós vamos ter salvação. Esse lugar é o lugar que nós temos garantia de um lugar na eternidade com o Pai. Eu quero deixar essa mensagem para você hoje, porque tudo que o Senhor falou, Ele continua ratificando hoje, Ele continua
mantendo hoje, Ele continua perseverando hoje na mesma palavra. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem preocupação conosco e Ele quer que nós, cada dia, nós venhamos estar mais perto dEle, e nós só vamos estar mais perto dEle quando nós despojarmos o nosso coração, abrirmos o nosso coração, entregarmos o nosso coração totalmente para que Ele possa ocupar e nos ensinar. E blasfemar, Paulo quando fala, significa o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós blasfemamos contra o Espírito Santo quando não acreditamos em Jesus, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E o Espírito Santo veio para nos convencer justamente disso, do pecado que nós vivemos, de que Jesus, Ele que morreu e ressuscitou para nos salvar, e do juízo para as pessoas que não aceitaram Jesus. Então, uma vez que nós não temos essa vida, então somos condenados. E nós não vamos abrir mão da nossa salvação, de tudo que o Senhor fez por nós. Nós entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele seja nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.